Bom dia, alunos do terceiro ano. Quem fala é o professor Vlad. Hoje é dia 30 do 3 e nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de Química. Nas aulas anteriores vocês viram o assunto ligações químicas, então devem ter lido, ouvido e assistido a respeito de ligações iônicas, covalentes e metálicas e realizaram as atividades referentes a isso. Hoje falaremos a respeito de funções inorgânicas, né? Lembrando, esse material ele está na nossa apostila de revisão pré-vestibular número 1 e estamos na página 50. Funções inorgânicas. Bom, nós veremos as quatro principais funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Com o objetivo de facilitar o entendimento de química, a ciência dividiu as substâncias químicas em alguns grupos que têm características semelhantes. Aí então o conceito das funções inorgânicas. Primeira coisa importante que nós devemos compreender com relação a estas substâncias é que algumas delas apresentam comportamentos específicos dentro de algumas condições. Entre elas, o fato de que serão capazes de que, quando dissolvidas em água, elas irão permitir a condutividade elétrica. Sempre que isso acontece, nós damos o nome de ionização quando estivermos tratando de um composto covalente que permita esta condição, ou dissociação quando estivermos tratando de um composto iônico que permita esta condição. Perfeito? Então, entre as características que nós vamos mencionar é o fato de que quando uma substância é colocada na água e ela permite a condutividade elétrica, nós dizemos que ela forma um eletrólito. Então, o que é um eletrólito? Eletrólitos são substâncias que, quando dissolvidos em água, permitem a mobilidade dos íons, consequentemente, a condutividade elétrica. Claro que nem todas as substâncias são solúveis em água, logo, nem todas as substâncias permitirão esta característica, ok? Então, diferenciando, retomando então, ionização é o fenômeno que ocorre na formação de íons a partir da quebra de ligações moleculares, ou seja, covalentes, quando eu coloco a substância na água. Isso permitirá a condutividade elétrica da espécie. Já a dissociação é o mesmo fato, porém, que ocorre com compostos iônicos. Por já possuírem íons, quando eu coloco na água, eles também permitirão a passagem de corrente elétrica. Agora veremos a nossa primeira função inorgânica das que serão estudadas hoje, que são os ácidos. Lembrando, existem teorias sobre ácidos determinadas desenvolvidas por vários cientistas. Nós estamos utilizando a teoria do cientista Arrhenius. Recomendo que em leituras e estudos paralelos vocês também vejam a teoria de ácidos de Brownstein e Lowry e de Lewis. Mas, de acordo com Arrhenius, ácidos são todas as substâncias moleculares, ou seja, formadas por não metais e não metais, que quando em solução aquosa, quando eu coloco na água, vão sofrer ionização e vão formar entre os seus íons, principalmente o H+. Vejam nos dois exemplos abaixo, no caso do H2SO4 mais H2O, o que acontece? Um hidrogênio do H2SO4 vai para o H2O, formando o íon chamado de H3O+, íon hidrônio, e o íon negativo fica separado dele. Eu posso entender essa reação também como o H2SO4 tendo a água apenas como um meio, então os dois hidrogênios dessa fórmula se separam do resto da molécula, formando aí os seus dois H+. Isso é um ácido. Então, professor, eu posso dizer que ácido é aquela substância que começa com H? Se eu estiver falando de compostos inorgânicos, sim, sem problema nenhum. Os ácidos, eles têm algumas características. Entre as características dos ácidos, uma delas é que formam soluções eletrolíticas, ou seja, formam eletrólitos. O que é isso? Conduz corrente elétrica. Pensando em termos de sabor, substâncias ácidas têm o sabor azedo, né? Então, se eu imaginar o sabor de um limão, que é uma substância, uma fruta ácida, então eu vou saber que isso é verdade. Outra característica é o fato de que reagem com alguns metais
liberando como seus produtos gás hidrogênio. Reagem também com calcário, o carbonato de cálcio, e vão liberar gás carbônico, CO2. Outra característica marcante é o fato de que ácidos, quando em contato com alguns indicadores chamados de indicadores ácido-base, vão apresentar colorações específicas. Aí nós temos o exemplo de quando colocado o papel tornassol, que é um papelzinho azul, ele fica vermelho. Se eu utilizar indicadores como, por exemplo, o alaranjado de metila, que é laranja, ele ficará também vermelho em meio ácido, correto? Falaremos agora a respeito de nomenclatura dos ácidos, ou seja, como dar nomes. Existem várias técnicas para dar nomes aos ácidos, e aí já entra mais uma de suas atividades paralelas para a realização dessa atividade. Você vai buscar no site Estude a aula falando de nomenclatura de ácidos, que várias técnicas serão apresentadas, mas ainda assim falaremos a respeito nesta aula. Veja que uma das técnicas é quando você tem a terminação do nome do ânion que formou esse ácido, em seguida você saberá qual é o nome do ácido que foi formado. Então, imagine que eu tenha um ácido com terminação do seu ânion, ou seja, da sua parte negativa, terminada em eto. Por exemplo, o ânion cloreto. Então, caso eu tenha um ácido formado com ânion cloreto, que no caso seria o HCl, ele passa a se chamar ácido clorídrico. Outro exemplo, quando eu tenho um ânion terminado em ato, como é o caso do ânion fosfato. Então, se eu tiver um ácido formado com ânion fosfato, o ácido respectivo vai se chamar ácido fosfórico, ou seja, terminado em ico. E finalizando o exemplo desta tabela, caso eu tenha um ácido terminado em ito, como é o ânion clorito, eu terei um ácido chamado de ácido cloroso. Esta é uma das técnicas. Existem também tabelas que facilitam a sua determinação de nomenclatura. Outra técnica é, primeiro, dividir os ácidos em dois grupos. Um dos grupos são chamados de hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio em sua fórmula. Todos esses ácidos eles terminam em hídrico. Então nós temos, por exemplo, o HCl, ácido clorídrico, o HBr, ácido bromídrico, o HF, ácido fluorídrico. E o outro grupo de ácidos que nós temos são os oxiácidos. Como o próprio nome já diz, são ácidos que possuem oxigênio em sua fórmula. Neste caso, existem algumas obrigatoriedades. A primeira delas é guardar toda a nomenclatura dos ácidos que possuem em sua estrutura o átomo, o chamado ácido principal. Na sequência eu vou mostrar para você uma tabela de auxílio para esta nomenclatura. Vejam aí, senhores, então temos uma tabela de auxílio para a nomenclatura de oxiácido. Vamos entender como ela é utilizada. No primeiro passo, infelizmente, você tem que memorizar esta linha em azul, que são os ácidos terminados em ico. Aí nesta tabela nós temos alguns dos principais. Existem mais, então busque-os. Então nós temos aí o ácido clórico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico. Todos aqueles terminados em ico são os que nós chamaremos de ácidos principais. Memorize seus nomes e suas fórmulas. Aí o que pode acontecer? Um ácido principal, ele pode dar origem a um outro ácido semelhante, mas que tenha um oxigênio a mais. Quando isso acontece, além da terminação ico, o ácido ainda ganhará um prefixo per. Então, se eu tiver o ácido clórico, HClO3, e ao ganhar um átomo de oxigênio, ele vai se tornar o ácido perclórico, HClO4. Entendeu? Outra coisa que pode acontecer é que, dependendo da maneira que eu queira obter um novo ácido, eu consiga um ácido com um oxigênio a menos do que o ácido principal.
Então, pegando o mesmo exemplo, o HClO3, ele ficaria com a fórmula HClO2, perdendo um oxigênio. Então, neste caso, ele perde o sufixo ico e ganha o sufixo oso. Ele deixa de ser ácido clórico e passa a ser ácido cloroso. Outra situação que pode acontecer é que, a partir do ácido principal, 2 oxigênios sejam perdidos e não apenas um. Então, utilizando o mesmo exemplo, caso eu estivesse falando do ácido clórico HClO3, ao perder 2 átomos de oxigênio, ele se torna HClO. Então, nesse caso, ele ganha o prefixo hipo e mantém o sufixo oso ganhado anteriormente. Então, ele se torna ácido hipocloroso. Esta regra vale para todos os ácidos que, a partir do ácido principal terminado em ico, eu tiver essas condições. Ganhar um oxigênio, perder dois. E se perder todos, ele se torna um hidrácido com as regras que nós já vimos anteriormente. Correto? Outra coisa importante que devemos considerar sobre os ácidos e suas classificações está na questão de força, né? Ácidos são classificados como ácidos fortes ou ácidos fracos. Essa é uma das classificações existentes. O que é um ácido forte? Um ácido forte é aquele que interage o máximo possível com o meio que ele estiver em contato. No caso, geralmente quando ele estiver dissolvido em água, né? Um critério que foi adotado para essa determinação é o quanto ele se ioniza na água, ou seja, o quanto ele se separa na água. Por quê? Quanto mais ele se separar, maior a facilidade de reagir com o meio. Então, quando um ácido tiver mais que 50% do seu total dissolvido na água, quando nela colocado, nós classificamos isso como um ácido forte. Correto? Agora, eu posso ter os chamados ácidos fracos. O que é um ácido fraco? É aquele que, quando eu coloco na água, menos que 5% vai se ionizar, separando o seu íon H+. Perfeito? Nós temos então aí alguns exemplos de ácidos fortes: o HCl, o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, e alguns exemplos de ácidos fracos, como o ácido carbônico, o ácido acético, que é o vinagre, e o ácido sulfuroso. Este grau de ionização ele é medido numericamente, né, que nós chamamos de alfa. Como eu calculo o alfa? Como eu calculo o grau de ionização de uma substância? Bom, basta você ter o número de moléculas que foram ionizadas dividido pelo número de moléculas que foram dissolvidas, colocadas lá. Na prática é sempre o menor dividido pelo maior. Este número, quando você multiplicá-lo por 100, você saberá a porcentagem e, consequentemente, poderá classificar seu ácido em forte ou fraco. Professor, então, se for alfa maior que 50%, ele é forte. Exato. Se for inferior a 5%, ele é fraco. Exato. E se estiver entre esses valores, nós podemos classificá-lo como moderado. Ok? Perfeito? Agora falaremos a respeito de nossa segunda função inorgânica, as bases. Bases são, segundo Arrhenius também, são substâncias iônicas. Diferente dos ácidos, que são substâncias covalentes, as bases são substâncias iônicas, ou seja, formadas por uma parte metálica e uma parte não metálica, que quando dissolvidas em água, em solução aquosa, liberam como ânion OH- e um cátion do metal respectivo. Notem então a diferença entre ácidos e bases. Enquanto ácidos, quando colocado na água, liberam H+, a parte do início da fórmula, bases liberam OH-, que se você observar nos dois exemplos, estão no final da fórmula da substância. Veja o caso NaOH. Quando colocado na água, vai liberar o Na+, do grupo 1, e a hidroxila, que é OH-. Vejam o caso da outra base, BaOH2. Quando colocado na água,
vai liberar o Ba, que é do grupo 2 da tabela periódica, mais duas hidroxilas, por isso a fórmula BaOH2. Então libera 2OH-. Então, visualmente é bem simples de identificar uma base. Assim como os ácidos, as bases também têm algumas características. Entre elas, essas substâncias também produzem soluções eletrolíticas, ou seja, soluções que conduzem corrente elétrica. Pensando em sabor, usamos o termo sabor amargo, mas na realidade o termo mais correto é sabor adstringente ou lixiviante. Se eu não faço ideia do que é esse sabor, é o sabor da sensação de quando você morde uma banana que não está muito madura ou um caqui que não está muito maduro, aquela sensação de amarrar a boca. Isso é um sabor adstringente. Bases geralmente são substâncias escorregadias. Por quê? Porque elas absorvem água com muita facilidade, então são substâncias mais escorregadias. E assim como os ácidos, elas também reagem perante alguns indicadores, chamados de ácido-base, modificando a cor. Então, o mesmo papel tornassol azul, que quando se eu utilizar o papel tornassol vermelho em contato com a base, ele ficará azul. Outro indicador muito comum de ser utilizado para indicar bases é a fenolftaleína, que ela é incolor em meio ácido, porém, em contato com uma substância básica, ela se torna rosa. Perfeito? Falaremos agora a respeito da nomenclatura das bases. Existem algumas características para a nomenclatura das bases. Sempre vai depender da característica desta formulação, né? Então, quando nós falamos de nomes de bases, sempre começa com a palavra hidróxido. Então, se eu tiver, vamos pegar os exemplos dessas bases que estão classificadas entre fortes e fracas na sequência. LiOH, então o Li é o lítio, então esse é o hidróxido de lítio. NaOH, bom, o Na é o sódio, então eu tenho o hidróxido de sódio. KOH, K é potássio, então eu tenho hidróxido de potássio. Uma base fraca, NH4OH, hidróxido de amônio. Porém, quando eu tiver um cátion, ou seja, um metal com carga variável, eu preciso especificar esta carga. Veja o exemplo do FeOH3. Então, esse Fe ele tem carga mais 3, então, e ele é variável, pois ele poderia ter carga mais 2. Então, nesse caso, nós chamamos de hidróxido de ferro 3. Se eu tivesse o FeOH2, hidróxido de ferro 2. Então, muita atenção para observar se o cátion formador da base ele possui ou não carga variável. Os cátions de carga variável mais comuns são ferro 3 e ferro 2, cobre 2 e cobre 1, ouro 3 e ouro 2, chumbo 4 e chumbo 3. Com relação às bases, elas também são classificadas em fortes e bases fracas. Base forte é aquela que possui uma grande quantidade de OH- quando dissolvido na água. E base fraca é aquela que possui uma pequena quantidade quando dissolvido na água. Então, a regra do grau de ionização também pode valer para as bases. No entanto, para facilitar um pouco o entendimento, é importante que eu guarde estas principais bases fortes que nós temos, que são as bases formadas pelos metais alcalinos do grupo 1, LiOH, NaOH, KOH. E algumas das principais bases fracas, o NH4OH, o hidróxido de ferro 3, hidróxido de zinco. Essas são as bases mais fracas. Via de regra, bases do grupo 1, bases fortes, as demais bases fracas. Perfeito? Terminamos assim a parte das funções inorgânicas referentes às bases. Veremos agora sobre a terceira função inorgânica de hoje, que são os sais. Estamos vendo então o resuminho do que são sais, né? Sais são compostos iônicos, ou seja, eles serão formados por um metal e uma parte não metálica, em que
eu tenho a interação ou a reação entre um ácido, que possui H+, e uma base que possui OH-. Então vejam o exemplo, o HCl, que é o ácido, olha lá, começando com H, ácido clorídrico, reagindo com NaOH. NaOH é uma base que acabamos de ver, hidróxido de sódio. Quando um ácido e uma base reagem, eles vão formar água, H2O, e o sal respectivo, onde a parte positiva veio da base, o Na, e a parte negativa veio do ácido, o Cl-. Na+, Cl- formou o NaCl, cloreto de sódio. Então, o que é um sal de acordo com as definições que temos? Uma das definições é que um sal é o produto da reação de neutralização entre um ácido e uma base, formando além dele água. Outra definição, de acordo com Arrhenius, é toda substância que possui pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Isso será um ácido. Com relação às nomenclaturas e ácidos, os sais eles têm seu nome formado pelo nome do ânion e pelo cátion que ele tiver. Então, se você tiver de posse de uma tabela periódica que tenha ânions, você consegue saber o nome de qualquer sal. Por exemplo, se eu tiver o ânion sulfato mais o cátion sódio, nós teremos o sulfato de sódio. Se nós tivermos o cátion magnésio junto com o ânion cloreto, nós teremos o cloreto de magnésio e assim por diante. É interessante que durante as resoluções das atividades você utilize a tabela de ânions para facilitar aí a sua compreensão. Lembrando que a regrinha de cruzamento de cargas dos compostos iônicos vale para a montagem destes sais também, ok? Com relação aos sais, entre as características, nós vamos mencionar as próprias características dos compostos iônicos. São sólidos à temperatura ambiente, duros, porém quebradiços, possuem elevados pontos de fusão e ebulição e, quando dissolvidos na água, por serem um composto iônico, sofrerão dissociação e irão conduzir corrente elétrica, ok? Terminamos por aí nosso resuminho sobre sais. Veremos agora nossa última função inorgânica de hoje, que são os óxidos. Estamos agora, senhores, falando da nossa última função inorgânica de hoje, óxidos. Bom, como o próprio nome diz, óxidos são compostos binários, ou seja, dois elementos químicos, em que um dos elementos é o oxigênio, sendo ele o elemento mais eletronegativo. Isso implica em dizer que, olhando em uma formulação, o óxido é o elemento que fica do seu lado direito da formulação, nunca do lado esquerdo. Quando ele estiver do lado esquerdo, não estaremos falando de um óxido, e sim de outros componentes. Perfeito? Então, dependendo o elemento que estiver ligado ao oxigênio, nós teremos algumas classificações destes óxidos, ok? Então, quando o átomo de oxigênio está ligado a um metal, temos um chamado óxido metálico ou óxido iônico. Agora, se eu tiver o oxigênio ligado a um não metal, nós temos o óxido não metálico ou óxido molecular. Então, muita atenção. O oxigênio ligado a metal, óxido iônico. Oxigênio ligado a não metal, óxido molecular. Falemos um pouco da classificação e das propriedades. Os óxidos metálicos, por exemplo, eles, por reagirem com ácidos, eles vão formar um sal e água. Veja o exemplo K2O, né, que eu tenho potássio, que é um metal, ligado ao oxigênio, óxido de potássio. Quando eu reajo esse tipo de óxido com ácido, ele vai formar aí o cloreto de potássio e água. Então, óxidos formados por metais são classificados como óxidos básicos, porque reagem com ácidos. Agora, quando nós temos óxidos formados por não metais, aí eles reagirão com bases e vão formar os sais respectivos.
Estes óxidos formados por não metais e o oxigênio são chamados de óxidos ácidos, ok? Veja o caso do trióxido de enxofre reagindo com hidróxido de sódio, NaOH, vai formar o sulfato de sódio e a água. Vamos entender um pouco sobre a nomenclatura dos óxidos. Quando nós falamos de óxidos metálicos, você simplesmente utiliza óxido mais o nome desse metal. Então veja lá, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. A menos que o metal em questão tenha carga variável. Então eu posso ter o óxido de ferro 3 e o óxido de ferro 2. Como mencionado anteriormente com bases, também funciona para os óxidos. Então, sempre atenção se o metal tem ou não carga variável. Agora, quando nós falamos de óxidos não metálicos ou óxidos moleculares, eu preciso utilizar os prefixos mono, di e tri, ou tetra, enfim, mais o nome do elemento, sempre que ele tiver apenas um. Então veja o caso do CO, apenas um oxigênio, então monóxido de carbono, trióxido de enxofre, CO2, dióxido de carbono. Se eu tiver um óxido molecular com mais de um não metal além do oxigênio, eu também tenho que citar a quantidade. Por exemplo, P2O7, epitóxido de difósforo. Ok? Vocês têm, na sequência, textos complementares que vão falar a respeito de questões ambientais. Esses textos são de fácil leitura e recomendo que você faça essa leitura antes da resolução das atividades. Então falamos a respeito da poluição atmosférica em relação à presença desses óxidos, porque muito se fala do dióxido de carbono e de sua contribuição para com o efeito estufa. Importante salientar, o efeito estufa é algo necessário para nosso planeta. A sua potencialização em função de um acúmulo muito grande de gases é que é prejudicial. Vocês terão também parte do texto que falará a respeito da chuva ácida. Recomendo que vejam infográficos falando a respeito da chuva ácida e dos danos causados por esses componentes presentes no ar arrastados pelas chuvas. Vocês terão vários exemplos referentes a. Terminando assim, senhores, a nossa videoaula de hoje, eu recomendo que sejam realizadas as atividades das páginas 53 e 54. Bons estudos e até a próxima atividade.